O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, denunciou nesta terça-feira 9 que criminosos pediram R$500 mil para liberar a realização de uma obra pública no Parque Piedade, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Paes comunicou o caso e pediu providências ao secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, e à Polícia Federal. De acordo com o prefeito, os criminosos fizeram a cobrança diretamente à empreiteira, como exigência para que a obra, orçada em R$65 milhões, possa prosseguir. Caso não seja efetuado o pagamento, os criminosos ameaçaram paralisar as obras. Na sua rede social, o prefeito disse o seguinte: "Atenção, Polícia Federal, Ricardo Capelli. Recebi agora informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade, aonde funcionava a antiga Faculdade Gama Filho. Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça. Obviamente, não vamos aceitar." Na sequência, o próprio secretário respondeu à publicação do prefeito na rede social, informando que o ministério vem recebendo relatos iguais de outros prefeitos do estado do Rio de Janeiro. Caro prefeito Eduardo Paes, temos recebido relatos iguais de outros prefeitos do Rio. Infelizmente, o crime organizado destrói a economia e o desenvolvimento. A empreiteira não pode pagar nada. É inaceitável esse estado paralelo. Vamos pra cima destes bandidos. Sério? Parece mais um grito de torcida de time de futebol. O fato é que o Brasil é refém do crime organizado e os números confirmam. O país tem 53 facções criminosas conhecidas e presentes, com pelo menos uma delas em todos os estados do país e no Distrito Federal. A maior delas, o primeiro comando da capital, o PCC, se internacionalizou, associando-se à máfia italiana para abastecer a Europa de cocaína e hoje fatura, só com essa operação, cerca de US$1 milhão por mês. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ora, até quando os governos federal, estaduais e municipais vão permitir isso? Não viram o que está acontecendo no Equador, que está vivendo uma enorme onda de violência e criminalidade? Desde segunda-feira 8, o Equador vivencia uma série de ataques criminosos, com explosões, sequestros de policiais, fugas de presos, invasão a veículos de comunicação, instituições públicas, que deixaram a população local em pânico e desafiaram a autoridade do governo federal. Devido a esses incidentes, o presidente do Equador decretou no mesmo dia um estado de exceção em todo o Equador, que terá inicialmente uma duração de 60 dias. Com a decisão do mandatário, ficam suspensos direitos à liberdade de associação, inviolabilidade de domicílio, inviolabilidade de correspondência nos presídios e a liberdade de trânsito entre as 23 e as 5 horas da manhã. Além disso, a medida permitiu também que as Forças Armadas do país, em apoio à polícia, controlassem as prisões. Com a medida do presidente, os criminosos decidiram dar uma resposta ainda mais violenta ao estado equatoriano. Nesta terça-feira 9, o país vivenciou uma série de novas explosões que atingiram desde veículos até a residência do presidente da Corte Nacional de Justiça, na capital do país, Quito. Os ataques em Guayaquil passaram a ocorrer de forma generalizada. Diversos vídeos veiculados nas redes sociais mostravam como a população corria nas ruas e tentavam se esconder em locais um pouco mais seguros. Comércios e instituições públicas fecharam as suas portas com medo de tamanha violência. A situação do Equador é gravíssima e os brasileiros precisam abrir os olhos. Bom, a ação de terrorismo dos narcotraficantes naquele país já aconteceu aqui no Brasil, em proporção menor. O ano é de 2006. O presidente era Luiz Inácio Lula da Silva. Na noite de 12 de maio de 2006, a cidade de São Paulo se viu diante de uma situação tenebrosa por cerca de 3 dias. A facção criminosa Primeiro Comando da capital conseguiu fazer a cidade parar, com uma série de atentados a policiais, a ônibus e a instituições bancárias, que geraram pânico na população e mudaram a rotina da metrópole. Episódios terroristas semelhantes a esse já tinham acontecido nas regiões periféricas de São Paulo e principalmente em alguns bairros do Rio de Janeiro. O que diferenciou o episódio dos dias 13,
14 e 15 de maio de 2006 foi a sua dimensão. A cidade inteira parou, e não foi qualquer cidade, mas a maior do país. Naquele ano, o poder do PCC não foi vencido, mesmo que a insurreição tenha sido controlada. Aliás, controlada de maneira polêmica. O governo do estado atribuiu o controle da situação ao contra-ataque policial, mas parte da oposição e da imprensa da época diziam que o controle se deu após um suposto acordo entre o governo e o líder do grupo criminoso, Marcos Camacho, o famoso Marcola. Mas quem ou quem inspirou Marcola e seu grupo criminoso a fazer os ataques terroristas em São Paulo e Rio de Janeiro? Para responder é preciso voltarmos aos anos do regime militar. Durante os governos militares, em especial no presídio Cândido Mendes do Rio de Janeiro, criminosos comuns entraram em contato com membros das organizações guerrilheiras de esquerda que combatiam a ditadura. Os esquerdistas viam os criminosos como aliados em potencial, por supostamente serem de origem proletária. Assim, transferiram para eles o conhecimento, técnicas e procedimentos de guerrilha e como se organizarem. Não por acaso, a primeira facção criminosa do Rio de Janeiro se autodenominou Comando Vermelho, numa alusão à cor das bandeiras das organizações e partidos de esquerda. Mas o elemento que parece ter sido decisivo para a organização do crime no Brasil foi o tipo de negócio com que ele se envolveu. Um tipo de negócio altamente lucrativo: o tráfico de drogas. E, consecutivamente, o tráfico de armas passou a se desenvolver paralelamente ao de drogas, num círculo vicioso em que uma forma de tráfico alimenta a outra e a violência se multiplica e potencializa. Além disso, gera ainda a necessidade de as atividades criminais se diversificarem, entrando pelo campo do roubo de veículos e de cargas, por exemplo. Sem falar que os chefões dos negócios se veem forçados a lavar o dinheiro que ganham, isto é, dá um jeito para justificar legalmente a sua origem. E o exemplo disso foi dado pelas próprias autoridades governamentais, quando deputados e senadores e agentes do governo federal, principalmente os governos do PT, por exemplo, que foram recentemente acusados de crimes graves. E o que aconteceu com eles? Nada. É bom lembrar que o crime organizado não está ligado somente ao tráfico de armas e drogas. Uma de suas principais atividades em território nacional é o desvio de dinheiro público, e nesse caso, os que se ajuntam para fazê-lo são, em geral, aqueles que deveriam cuidar para que isso não acontecesse. Um exemplo disso foi o escândalo dos sanguessugas, também conhecido como máfia dos sanguessugas, que resultou na abertura de uma CPI mista formada por deputados e senadores. A CPMI das ambulâncias, ou dos sanguessugas, pediu o indiciamento de 72 parlamentares, sendo 3 senadores, mas nenhum foi cassado, ou seja, acabou em pizza. Agora você imagina um ataque das organizações criminosas no Brasil, como que está acontecendo no Equador, trazendo caos e o presidente declarando estado de exceção, semelhante a um estado de emergência, lei marcial, quando é baseado na capacidade do presidente da República de transcender o Estado de Direito em nome de um bem público. É uma situação oposta ao Estado democrático de direito, em situações de suspensão de direitos causada por descontrole institucional. Quando se declara estado de exceção ou emergência, isso significa que o governo pode suspender e ou mudar alguma das funções do executivo, do legislativo ou do judiciário, enquanto o país estiver nesse estado excepcional. Em uma democracia relativa, isso é muito perigoso.